Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Desta vez a nossa parada vai ser no município de Cristalina, no estado de Goiás, para acompanhar como é que estão as atividades de colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alessio Marostica, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cristalina, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, seu Alessio, é sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia aos ouvintes do Notícias Agrícolas, é sempre um prazer estar falando esse jornal que relata as notícias da agricultura. Alessio, como é que estão andando os trabalhos de colheita do milho por aí? Essas atividades já estão mais avançadas? Como é que está esse andamento de colheita até esse momento? Olha, os andamentos da colheita andam bem, porque aqui nós estamos num período que não chove. O que ainda tem, as primeiras colheitas foram de bom resultado. E nós estamos esperando ainda o milho secar um pouquinho, né? Chegar na umidade ideal para a colheita, né? Mas a colheita está andando bem, os resultados da safra não são tão ruins, né? Porque aqui nós tivemos um período de seca bastante acentuado e tivemos um pouco do ataque da cigarrinha. Esses dois eventos aí atrapalhou um pouco a produtividade. Mas nós pensávamos que ia ser pior e não foi tão pior assim, tá? Está correndo tudo bem. Senhor Alessio, então dentro dessa situação, como é que estão essas médias de produtividade atingidas aí pelos produtores? Veja bem, aqui nós temos duas situações, a situação do milho irrigado e a situação do milho de sequeiro, né? O milho de sequeiro está tendo uma produtividade relativamente mais baixa do que o ano passado, o de sequeiro. Né? E o milho irrigado, ele está dentro da produtividade que nós estávamos esperando já em função de um ataque da cigarrinha. A cigarrinha, o ataque da cigarrinha atrapalhou um pouquinho, mas a produtividade não está tão ruim como era imaginado. Ela está um pouco melhor, mas não chega às produtividades do ano passado. A gente consegue apontar algum número dessas médias, Alessio? Eu acredito que no irrigado nós atingiríamos aí uma média de 140 sacos por hectare, enquanto o ano passado foi acima de 150. E a de sequeiro nós devemos ter aí uma média de uns 50, 60 sacos por hectare, enquanto do ano passado ela foi em torno de 80 sacos por hectare. E aí, Alessio, como é que essa redução na produtividade tem impactado no mercado? O produtor aí de Cristalina tem conseguido boas oportunidades para comercializar? As vendas estão andando? Como é que está esse cenário de comercialização? O cenário de comercialização, os produtores venderam um pouco antecipado, né? E foram preços relativamente interessantes. E agora o preço caiu um pouco em função do excesso de oferta que tem nesse momento, né? Estamos esperando aí que lá para outubro, novembro, quando essas colheitas terminarem, esse milho aí tenha um preço melhor, né? No momento eles estão com preço aí em torno de R$70 até R$80 por saca, né? Podemos atingir um pouco melhor, né? Mas eu acredito que para frente esse preço deve melhorar um pouco. E Alessio, para a gente encerrar olhando um pouquinho mais para frente, como é que está a preparação para a próxima safra de soja 22-23, a busca por insumos, recebimentos, como é que está esse planejamento nesse momento? Veja bem, o produtor já é bastante precavido, né? A grande maioria deles já se precaviu com os insumos, principalmente o fertilizante, né? É o que ele mais impacta no custo de produção e o que apareceu com problema para ele fazer plantio. Então ele se preparou e a grande maioria já está com os insumos, né? Uma parte que não tem vai buscar e parece que não vai faltar esse insumo fertilizante, né? Parece que eles vão ter condições de ter esse fertilizante, muitas vezes com um preço um pouquinho fora daquilo que ele está acostumado a pagar.
Mas a safra está se programando bem, sabe? Nós, nessa época, devemos plantar muito mais soja, né? Do que milho. A primeira safra de milho aqui é sempre pequena, em torno de 10 mil hectares plantados. Aí tem a safra de feijão, que também gira em torno de 8 a 10 mil hectares. E a safra de soja, que é a maior parte. Ainda temos uma área de algodão significativa, em torno de 8 mil hectares. E a safra de soja, que é a maior parte da área, aí, que deve girar em torno de 250 mil hectares de soja. Seu Alessio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Nós esperamos que a safra seja boa, né, e que o produtor venha a ter resultados, e que isso daí que tem mantido o desenvolvimento do Brasil. Então, nós só esperamos isso daí. Que o produtor realmente tenha um empreendimento que venha lhe dar resultado e que a safra ajude o Brasil a ter um excelente PIB aí de produção. E aos ouvintes da Notícias Agrícolas, nosso muito obrigado. Seu Alessio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor participar mais vezes, a gente trazer os números finais do milho e também acompanhar as atividades de plantio da próxima temporada. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. O Alessio Marostica, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cristalina, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita da segunda safra de milho lá no município goiano. Seu Alessio destacando as atividades avançando bem nesse período sem chuvas, mas os produtores ainda esperando esses grãos perderem um pouquinho da umidade para avançar, para finalizar essas atividades lá no município. Olhando para as produtividades, patamares menores do que os da safra passada, mas ainda assim melhores do que aquilo que era esperado durante o ciclo, já que o período sem chuvas lá em Cristalina foi bastante grande e prejudicou bastante o desenvolvimento das lavouras. Só Alessio destacando que as lavouras irrigadas tiveram produtividade média na casa das 140 sacas por hectare, contra o ano passado, onde essa produtividade foi de 150 sacas. Já nas lavouras de sequeiro, que na segunda safra de 2021 produziram na casa das 80 sacas por hectare, nesse ano produtividades de 50 sacas, essa queda, como o Alessio destacou, em função do período de falta de chuvas durante o desenvolvimento das lavouras, mas também do ataque de cigarrinhas e presença de enfesamentos nas plantas de milho, essa situação prejudicando bastante as produtividades. Olhando para o mercado, o produtor lá de Cristalina já tinha negociado parte dessa produção antecipadamente, com preços melhores do que os atuais, e agora a expectativa, a projeção dos produtores é segurar um pouquinho essas vendas e esperar momentos mais lá para o final do ano, depois do término da colheita, apostando em novas valorizações do milho. Nesse momento, o Alessio destacando preços na casa dos R$70 a saca lá em Cristalina, mas a expectativa é de que lá por outubro, novembro, esses preços possam voltar a subir, ultrapassar o patamar dos R$80, e aí sim essas vendas devem voltar lá na região de Cristalina, em Goiás. Alessio também apontando um planejamento avançado para a próxima safra de soja 22-23, insumos comprados, fertilizantes já chegando nas mãos dos produtores, que devem plantar cerca de 250 mil hectares de soja nessa próxima safra verão. Também tem um plantio pequeno de milho, lavouras de feijão, lavouras de algodão, mas a soja correspondendo à maior parcela das áreas de agricultura lá em Cristalina para a próxima safra. Claro que a gente vai seguir acompanhando bastante de perto todas essas sequências de atividade lá em Cristalina e também nas outras regiões do país. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, ficar por dentro de todas as novidades. Curta os nossos vídeos, comente, mande a sua pergunta, participe da nossa programação conosco e também clique no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook,
Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.